crise climática, ela deixou de ser uma previsão. Ela saiu dos relatórios e ela está no dia a dia, na vida das pessoas. O aumento do café que a gente sentiu aqui no Brasil se dá também por conta de questões climáticas. Por muito tempo na Convenção do Clima, essas responsabilidades realmente eram divididas dessa maneira. Países ricos tinham obrigação não só de pagar a conta, mas também de limitar as próprias emissões. Essas regulamentações, por exemplo, elas são todas muito necessárias e cabe aos países. Essas regulamentações e as COP servem muito para isso, para dar os parâmetros, para ninguém se sentir fazendo mais do que o outro. Você estabelece isso nas conferências e tem aplicação. É uma relação de confiança essa negociação e a presidência brasileira tem que mostrar que está realmente imbuída dessa ambição, porque ela vai ser cobrada disso por esse público. Olá, bem-vindos. O Brasil cedia de 10 a 21 de novembro deste ano a COP30, COP do Clima, que vai ser em Belém. Portanto, um evento que vai ocorrer justamente na região da Amazônia. O que é que isso traz de simbologia e peso para as decisões que serão tomadas lá? É uma das perguntas que a gente vai tentar responder aqui hoje neste videocast 2 pontos. Mas vamos entender também o que é que tem de discussão e o papel do Brasil neste momento, porque embora o país e o governo brasileiro tenha colocado muito claramente que quer se colocar como, aparecer como um líder nessa discussão climática mundial, há algumas pautas internas no país que terminam atropelando essa discussão e, ao mesmo tempo, um cenário internacional muito complexo. Será que as nações estão, de fato, interessadas em ajudar na hora de mexer no bolso, ou seja, no cofre público, para financiar esse enfrentamento a essas mudanças climáticas? O que, de fato, de concreto existe e onde que está? Também um outro problema e o peso de os Estados Unidos, de repente, nem sequer terem representante por aqui. Esses são alguns dos pontos que a gente vai abordar e para essa discussão a gente tem a repórter de sustentabilidade do Estadão para me ajudar nesse videocast de hoje, Juliana Domingos de Lima. Muito bem-vinda. Obrigada, Rosé. Conosco no estúdio agora apresento os dois convidados. Nós temos o Márcio Astrini, ele é secretário executivo do Observatório do Clima. Márcio, obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Caroline Dil Prolo, advogada especializada em direito das mudanças climáticas. Muito bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui também. O Brasil cedia essa COP com um cenário externo, além de questões internas, mas com um cenário externo num momento muito específico, marcado por guerras, por algumas mudanças na condução, por exemplo, de políticas em relação ao meio ambiente no país que polui mais, né, que é a maior potência, que é os Estados Unidos. Diante de um cenário desse, com guerras, e essa questão do Donald Trump, inclusive na incerteza sobre se estará no Brasil o representante dos Estados Unidos ou não para essa COP30, o que vocês acreditam que vai ser possível, de fato, firmar de acordo por aqui? Vai ter força essa COP no Brasil? Difícil, né? Difícil porque as conferências de clima, elas já têm uma dificuldade natural de entregar o que é necessário. Quando você olha para a agenda toda de negociação, olha para como a gente estava lá desde a primeira COP em 1995, é claro que coisas avançaram. Agora, quando você olha para o que precisa ser feito, a entrega claramente não foi feita e tem uma dificuldade mesmo, porque os países eles vão para essas conferências olhando muito como é que eles se defendem, como é que eles colocam os seus interesses ou defendem os seus interesses acima de fazer um acordo ou de avançar a agenda, que é o que é necessário. Então, imagina que é uma grande reunião de condomínio, 196 nações defendendo os seus pontos de vista. Difícil você avançar. Quando você coloca nessa reunião de condomínio, de pessoas que já não se entendem, um fator como guerra, você complica ainda mais a situação. Tem gente lá que vai sentar para negociar e eles estão tacando bomba um no outro. Essa que é a realidade. Estão levantando tarifas, né? Estão prejudicando a economia dos outros países. É claro que o ambiente fica muito mais complicado. Mas nós temos uma circunstância em clima de que a agenda não pode mais esperar. Nós não temos mais o luxo do tempo. Né? Nós não podemos mais esperar com que as situações estejam todas resolvidas
que nós tenhamos um céu de brigadeiro para poder fazer os acordos. Há uma coisa, Rosiane, muito importante, que eu acho que as pessoas estão sentindo. Clima, essa crise climática, ela deixou de ser uma previsão. Ela saiu dos relatórios e ela está no dia a dia, na vida das pessoas. O aumento do café que a gente sentiu aqui no Brasil, se dá também por conta de questões climáticas. Quebrou safra na Indonésia, no Vietnã, aqui no Brasil, aumenta o preço do produto na gôndola do supermercado, que aconteceu no Rio Grande do Sul, a tarifa vermelha na conta de luz, cada vez mais constante. Então, isso vai pegando no nosso bolso, no nosso dia a dia, e vai piorando cada vez mais. Então, quando você não chega nesses acordos, a tendência é que o cenário piore ainda mais. Então, não tem mais como você esperar com que tudo esteja ok, tudo esteja correto. Se os Estados Unidos sair do acordo, é realmente uma perda muito grande, porque é quem mais deve, né? E é quem tem mais obrigação de ajudar. E viraram as costas para o problema. Não é a primeira vez, o Trump já saiu do Acordo de Paris, lá atrás, no primeiro mandato dele, está saindo de novo. Então, realmente, a situação é muito complicada, mas é com essa situação complicada que a gente vai ter que ir para frente. Eu adoro essa analogia da reunião de condomínio, porque é exatamente isso que a COP é. Acontece todo ano, né? Assim como a Assembleia de Condomínio, é um espaço ali de tomada de decisões, né? De gestão ali do condomínio. E a verdade é que a COP é essa reunião de condomínio que é muito representativa das discussões globais geopolíticas mesmo que estão acontecendo naquele ano. Assim, eu acho que não tem nenhum encontro multilateral que consiga reunir 196 países para uma negociação todo ano com essa representatividade que muitas vezes acaba ali trazendo para discussão questões políticas que estão acontecendo no momento. Isso se reflete, obviamente, ali na discussão, né? Então, é muito interessante que nesse ano a gente vai estar tendo essa reunião de condomínio no Brasil e num momento de desordem mundial. Não é nem a ordem mundial, a gente está vendo uma desordem completa, né, num ambiente em que o multilateralismo, essa coisa da cooperação global, de todos os países juntos tomarem decisões de uma maneira cooperativa, está realmente em maus lençóis. A gente está vendo o bilateralismo, é o Trump negociando acordos comerciais, né, a vontade dele cada dia que ele acorda. E sem ter uma perspectiva de como nós, como comunidade internacional, vamos enfrentar esses problemas comuns. O clima é o maior desses problemas no momento, que nos une a todos juntos, né? Então, essa COP, ela realmente tem um papel de colocar ordem na desordem, sabe? Porque a gente vai ter essa representatividade lá, não sei se Trump estará, mas o resto da comunidade internacional com certeza, e acho que a mensagem que sair de lá vai ser uma mensagem muito importante para pautar a continuidade dessas discussões internacionais. Antes de eu passar para a Juliana, eu vou pegar essa analogia aí de vocês sobre a reunião de condomínio. Por dois motivos. Um, pela curiosidade, para saber se tal qual reunião de condomínio é marcada por uma série de barracos, porque é o que a gente mais vê em reunião de condomínio. E a outra coisa é se realmente a tendência é acontecer o que acontece sempre em muitas reuniões de condomínio. Se discute, briga feio e não termina com nada, no final das contas. Mas a analogia é exatamente perfeita, por conta disso mesmo. Tem barraco também. Inclusive, na última conferência de clima, nós tivemos vários. Né? Tinha o gosto. Um deles, que me impactou muito, foi na plenária final. A última conferência de clima aconteceu no Azerbaijão. E a presidência do Azerbaijão, ela completou a cartela do bingo de como não presidir uma conferência de clima, do que não deve ser feito. Né? Então, foi horroroso. O resultado foi horroroso da conferência, a condução foi horrorosa, e eu não acho que aquilo foi feito de forma aleatória. Né? Foi proposital, realmente. Isso é um debate hoje dentro da ONU de quem preside essa reunião de condomínio ter pelo menos um mínimo de compromisso, que, aliás, parênteses, é o caso da presidência brasileira. Né? A COP está em boas mãos com a presidência que nós temos hoje no Brasil. As duas pessoas que fazem duplo, André Corrêa do Lago e Ana Antônia, são pessoas extremamente respeitadas e comprometidas com a agenda. Então, esse é um ponto forte da conferência e o ponto negativo que foi na conferência passada. Um dos barracos foi exatamente na plenária final, onde eles atropelaram a votação
deram como aprovado pontos que estavam em abertos e vários países na plenária final levantaram a mão e disseram: eu não concordo com isso é um absurdo, é uma vergonha o que está acontecendo aqui. Inclusive a ministra, representante-chefe de delegação da Índia, que é um país importantíssimo, né, está sempre entre os 5 maiores emissores do mundo. Você não faz acordo de clima sem a Índia, e isso machuca bastante o ambiente, né? Você precisa ter um ambiente colaborativo para os países chegarem em acordos. Os Estados Unidos entram exatamente nessa conta, né? Aliás, a Carol estava falando que não sabe se os Estados Unidos vêm ou não. Tomara que não venham para a Conferência de Clima. Tomara que realmente não venham, porque o que o Trump vem fazer numa Conferência de Clima, dado o que ele está fazendo no país dele, ele está aniquilando todas as agências de pesquisa, os investimentos. Teve agora, recentemente, um estudo feito por empresas que trabalham na área de energia renovável dos Estados Unidos, de que são dezenas de bilhões de dólares que foram retirados, não vão fazer investimento na área de renováveis, porque o governo colocou uma série de regras para dificultar energia solar e eólica no país. Eles estão perdendo milhares de empregos. Mas é óbvio, o governo americano, o governo Trump, não está ligando para isso. Ele está a cruzada real contra a agenda de clima. A gente já viu isso no Brasil, né, alguns anos atrás, onde a gente tinha um presidente que realmente tinha um plano de aniquilar a agenda de clima e de meio ambiente no Brasil. E em certo momento deu certo, né, porque o desmatamento subiu mais de 50% no nosso país. E os Estados Unidos estão fazendo isso, com o risco de que os Estados Unidos é o 2º maior emissor de gás de efeito estufa no momento, o maior emissor histórico. Esse tipo de atitude tem um efeito também, além do efeito prático, de você, né, eles poluírem mais o planeta e não assumirem suas responsabilidades, tem um efeito político também, porque tem muita gente nessa reunião de condomínio que não quer fazer, né? E quando vem quem deve não fazendo, eles arrumam a desculpa perfeita. Exatamente. Você tem, como em qualquer reunião de condomínio, aqueles que querem ali fazer um barraco, estão descontentes com alguma questão super pessoal, que não tem um espírito de coletividade, né, que estão mais interessados com seus próprios problemas. Acho que exemplo disso é os petroestados, por exemplo, que obviamente tem uma economia ali muito atrelada àquela exploração de petróleo, e normalmente é a turma dos que tentam barrar qualquer avanço. Foi até, acho que um milagre o que aconteceu. Você falou do Azerbaijão, mas antes do Azerbaijão a gente teve uma COP nos Emirados Árabes Unidos, que teve uma decisão importante em que os países todos entenderam que era o momento de começar uma transição para longe dos combustíveis fósseis. Aquela decisão foi tomada ali num petroestado. Agora, hoje, a gente já começa a ouvir uma conversa de uma tentativa de rever esse posicionamento. Então, assim, mesmo decisões que foram tomadas na reunião de condomínio na sessão passada, às vezes as pessoas mudam de ideia, porque são estados, são pessoas, são interesses individuais que se confrontam com interesses coletivos. E no meio dessa história inteira, a gente tem um facilitador dessa reunião, que dessa vez é o governo brasileiro, é a presidência, o André Corrêa do Lago e a Ana Toni, que tem aí esse papel de serem uma força que consegue ouvir todos os lados e dar um direcionamento para o processo para que se chegue a um consenso. E esse é um consenso que tem que ser atingido com todos os países. A gente está falando de 195 países que precisam concordar com absolutamente tudo que estiver sendo decidido em vários temas, enfim, que vão de agricultura, energia, adaptação, financiamento, mercado de carbono. Tem um monte de subtemas que são discutidos dentro dessa grande pauta de como a gente vai enfrentar a crise climática, e os países têm que concordar com tudo. Então, imagina essa reunião de condomínio, você consegue ter esse consenso, principalmente em questões que muitas vezes são críticas e sensíveis, como, por exemplo, eliminar os combustíveis fósseis, que são a fonte de economia e de atividade econômica de alguns desses países. É muito difícil ter essas conversas, e mais difícil ainda é presidir e fazer contribuir com que dali saia uma decisão e não só um barraco que não dá em nada no final. Para continuar nessa analogia, né, a gente sabe que um dos pontos críticos da discussão é os países não quererem muitas vezes colocar
a mão no bolso, né, os países mais ricos, porque como o Brasil, a presidência do Brasil tem levantado a bandeira da transição justa, que é uma reivindicação dos países em desenvolvimento, de que quem poluiu mais historicamente tem que ajudar a custear essa transição, né? A gente teve agora em junho uma prévia da COP, que é a conferência de Bonn, né, que pelo que eu vi teve ainda uma trava, né, nessa discussão. Vocês acham que corre o risco do financiamento novamente ser um elefante na sala na conferência no Brasil? E o que isso implica, né, para os países como o Brasil na transição? O financiamento sempre é um elefante na sala, sempre é o problema. Porque, de certa forma, as COPs, elas são uma discussão sobre, basicamente, dos países em desenvolvimento, vamos dizer os países pobres. Vamos dizer que existe uma distinção, países ricos e países pobres, norte global, sul global, né? É basicamente o sul global pedindo dinheiro para o norte global. Acho que isso resumiria também muito do tópico principal das COPs. Isso permeia todas as discussões. No fim das contas, para que essa transição justa aconteça, essa descarbonização, adaptação climática, reparação de danos de eventos climáticos, precisa de dinheiro. É o que movimenta, o que faz com que essa agenda continue sendo possível. É que exista recurso, que existam mecanismos financeiros para isso. Enfim, dentro da convenção a gente tem fundos que foram criados para isso, mas alguém tem que colocar dinheiro nesses fundos. Então, no fim do dia, essa sempre é uma discussão. Não vai ser diferente nessa COP. Embora essa não seja a discussão ali na pauta, né? Porque na COP do ano passado se teve ali realmente foi um momento de definir uma meta de financiamento climático. Essa meta, em tese, foi definida de um jeito meio vago e que não satisfez a todo mundo, mas ela ficou definida lá. E nesse momento se criou se entendeu que a questão estava solucionada para o momento, agora a gente parte para outra para resolver os outros itens da pauta da reunião de condomínio. A verdade é que, ainda que você tenha eliminado ali da pauta aquele item, você tem que continuar convivendo com a questão de, ok, temos uma meta, quem vai pagar? Quando vai pagar? Como a gente vai monitorar isso? Como vai ser essa prestação de contas? Então, tudo isso, com certeza, vai continuar gerando muita discussão nessa COP e nas próximas, e essas conversas difíceis vão continuar acontecendo. O Brasil, ele tem nas suas mãos, como presidência da COP, conforme foi definido na decisão da COP do ano passado, a obrigação de entregar um roteiro de financiamento climático sobre essa meta do ano passado, que foi definida no ano passado, de 1,3 trilhões de dólares por ano a ser mobilizado por atores públicos e privados. Então tem aí a gente vai ver algum tipo de roteiro, não sei se vai ser bom, não sei se vai ser essa coisa que é para enrolar, para inglês ver, que enfim, que não tem substância, que não tem implementabilidade, mas isso vai estar ali na pauta das entregas também, e vamos ver se vai ter alguma coisa de operacionalizável disso, né? Se a gente vai sair de lá com, enfim, países prometendo dinheiro e colocando dinheiro em fundos, enfim, entidades privadas. Aí, se isso vai resultar em alguma coisa, a gente vai ter que ver na COP do ano seguinte ou nos próximos dias. E o grande problema é que esses países ricos prometeram, né? E não cumpriram. Então, em 2019, veja, né, a promessa foi sacramentada para que eles passassem a cumprir a partir de 2020. O dinheiro nunca apareceu. Então, você pode ter países que são grandes emissores, o Brasil é um grande emissor, a Índia é um grande emissor, por exemplo. São países que podem até ter um plano bom, não é o caso, tá? Os planos todos de clima não são bons, tá, gente? Então, só um parênteses aqui. A ciência diz que nós temos que manter o planeta aquecido em até no máximo 2 graus, mas de preferência 1,5 graus. Tá? As promessas todas que foram feitas, nos levam a um cenário de quase 3 graus. Tá? Então, veja, as promessas, se forem cumpridas, se tudo der certo nas promessas, dá tudo errado no clima. Né? Essa é a situação que a gente não temos nem promessa suficiente. Mas, muito bem, vamos supor que a gente tivesse promessas que são
necessárias, e que algumas muito boas, precisam sair do papel, como é o caso do desmatamento zero, que está na NDC do Brasil. Como é que você faz isso? Num país que está aqui agora discutindo o IOF para arrecadar mais 10 bilhões para fechar as contas, que já sabe que na projeção 2027 a gente não vai conseguir fazer o mínimo do básico do orçamento. Como é que você pega um bolo de dinheiro? Vai tirar de onde esse dinheiro para cumprir metas climáticas? É por isso que existe esse mecanismo de financiamento internacional. Porque tem gente, países no mundo, que tem responsabilidade e capacidade de fazer esse financiamento. É a mesma coisa que a gente pensar o seguinte, tá todo mundo ali, o grupo de amigos, numa mesa de restaurante, tá certo? Aí tem aqueles que chegaram primeiro, pediram caviar, lagosta, champanhe, né? Se divertiram ali com o que tem de mais caro no cardápio, né? Se deram bem com isso daí, muito bem. E tem quem está chegando agora, pediu ali uma água com gás, né? E comeu um pastel, tá certo? A conta não pode ser igual para todo mundo, né? Então quem se beneficiou mais daquele jantar, daquele tal, vai ter que pagar uma conta maior. É mais ou menos assim na agenda de clima. Esses países que enriqueceram poluindo o clima no mundo, isso não tira a responsabilidade dos países em desenvolvimento. Eles precisam assumir compromissos e etc e tal. Mas o dinheiro é fundamental, porque em algum momento você beira a incapacidade do país de fazer aquilo que prometeu. Não é o caso do Brasil. O Brasil não tem suas promessas, a gente chama em clima, condicionadas. Quer dizer, se você me der o dinheiro, eu faço. Não, o Brasil, o que ele promete, ele faz independente desses recursos. Mas existem países que não conseguem, né? Então você realmente precisa que esses recursos sejam colocados à mesa para fazer as transformações e também para lidar com os problemas que já existem. Então, um exemplo bem rápido. Nós tivemos uma chuva aqui catastrófica há alguns anos em São Sebastião, em São Paulo, litoral de São Paulo. Pessoas morreram, dezenas, infelizmente. O maior custo que tem em clima é a vida de pessoas. E tem um segundo custo, que é o custo material. Casas foram soterradas, as pessoas perderam ali o lugar que tinham para morar. Muito bem. 2 semanas depois, no Arkansas, nos Estados Unidos, passou um tufão e varreu várias casas também. Infelizmente também matou pessoas. Mas vamos pegar só a questão das casas, tá? Casas destruídas no Brasil, casas destruídas no Arkansas. Quem vai reconstruir as casas primeiro? Com mais facilidade. E entregar de volta para a população. São os países ricos. Então, eles têm mais capacidade de lidar com o problema que já existe em clima e em lidar com um problema que precisa ser resolvido para o futuro, né? Esses países eles precisam dividir um pouco esse ganho que eles têm, essa capacidade, porque não adianta nada um país resolver o seu problema, o outro não, porque a poluição que sai daqui, ou o aquecimento do planeta que sai daqui, vai atingir ele lá, né? Portanto, o dinheiro tem que aparecer na mesa para que a gente possa fazer conjuntamente as ações que são necessárias no planeta. O dinheiro não apareceu. E aí, obviamente, que esse tema não vai ser sanado enquanto que realmente o financiamento não for concretizado. A gente está falando em decisões de governos, mas qual o papel da iniciativa privada nessa história? Onde vocês têm visto que realmente já tem iniciativas, às vezes nessas parcerias Estado e iniciativa privada para avançar com fundos, com, enfim, que tipo de iniciativa e qual é o papel? É interessante porque parece que essas coisas estão muito distantes, né? A negociação lá, a COP, que é uma coisa entre governos, como você disse, mais diplomático e na prática a gente tem aqui, a gente não vê, parece que a gente não vê no Brasil isso se traduzir em alguma política concreta, alguma obrigação legal de ninguém fazer nada. Isso é um pouco por causa do que o Marcos estava contando, dessa dinâmica das responsabilidades entre os países ricos e pobres, de certa forma, né? Por muito tempo, na Convenção do Clima, essas responsabilidades realmente eram divididas dessa maneira. Países ricos tinham a obrigação não só de pagar a conta, mas também de limitar as próprias emissões, o que significava que eles tinham que ter políticas internas, obrigações. As empresas ali no âmbito doméstico, elas tinham restrições de emissões de gás de efeito estufa, enquanto que os países, entre aspas, pobres, só fariam alguma política se recebessem esses recursos
isso mudou com o Acordo de Paris em 2015, em que se instituiu a contribuição nacionalmente determinada, que é essa meta climática que todos os países precisam ter, seja pobre, seja rico, se presumiu que todo mundo pode fazer alguma coisa, tem alguma contribuição que possa dar, alguma restrição, alguma modificação da sua atividade econômica de restrição de emissões de gás de efeito estufa para contribuir com esses esforços que, como o Márcio falou, são globais, todo mundo tem que fazer, porque as emissões de gás de efeito estufa, elas têm efeitos globais e não localizados. Então, a gente conseguiu ter, a gente teve uma mudança aí de paradigma em que os países, mesmo considerados pobres, eventualmente, como o Brasil, passaram a ter que ter uma meta climática e, portanto, passaram a ter que ter uma política para lidar com isso, para reduzir suas emissões. E essa política se traduz em algum tipo de legislação, incentivos, enfim, alguma forma de instrumento econômico de como lidar com emissões. E a verdade é que a gente, comemorando 10 anos do Acordo de Paris, a gente só está começando a ver agora essas políticas tomarem corpo mesmo, né? A gente teve uma lei de mercado de carbono, que foi instituída no final do ano passado, que está ainda em fase lenta de implementação. A gente está tendo agora a discussão de um plano clima, em que o governo realmente está sentando aí para definir cada setor, qual é a trajetória de descarbonização e quais vão ser as políticas que vão ser adotadas para que esses setores possam ingressar nessa trajetória. Mas a gente sabe que tem muitas empresas que já estavam se antecipando a esse movimento e começando a fazer suas próprias transições climáticas, entendendo que em algum momento elas vão ser reguladas, em algum momento elas vão ter que pagar um preço de carbono, vão ter que pagar uma permissão para emitir gases de efeito estufa, vão pagar algum imposto por isso. E esse movimento a gente está começando a ver agora, mas já tem casos interessantes de ver, de se expor, e acho que a COP vai ser um bom espaço para isso. A gente vê, por exemplo, no agro brasileiro, práticas de agricultura regenerativa já se consolidando, que são casos de sucesso de uma agricultura que realmente é mais resiliente à mudança do clima, que resiste a El Niños, que têm sido cada vez mais graves por causa da mudança do clima, que conseguem até muitas vezes resistir enfim, quedas de produtividade por quebra de safra. Então essas histórias, elas precisam ser contadas nessa COP e precisam de alguma forma, acho que, ser reconhecidas. Também falta um pouco desse reconhecimento daquilo que existe já de transição climática acontecendo, para que esses exemplos possam ser replicados, para que o valor disso possa ser percebido, porque isso tem um valor financeiro. Acho que esse é a grande mudança de chave que existe para o setor privado, é entender que ter uma política de descarbonização é se antecipar a uma regulação que vai vir, que está vindo, mas também é resistir aos efeitos físicos da crise climática, poder ter muitas vezes uma oportunidade de mercado, de trazer produtos novos que vão vir nessa nova economia da descarbonização, que vão ser necessários para essa descarbonização. E aí a gente pode falar de minerais críticos eventualmente, mas que não deixam de ser, acho que talvez algo que entra nessa narrativa. E tem muita coisa para acontecer aí dentro de uma nova economia, né? Que realmente é o que precisa ser discutido nas COPs também. Não só do ponto de vista de governos, mas também de entender o papel de outros atores que eventualmente já estão fazendo algo pela transição ou que eventualmente vão continuar fazendo, mesmo que os governos demorem para implantar suas políticas climáticas. As empresas têm, elas são fundamentais principalmente na implementação, né? Como a Carol disse, porque você veja, quem é que perfura petróleo? Não é o governo, é uma empresa, né? Quem é que pode gerar uma economia, por exemplo, para você frear desmatamento, ou até mesmo quem desmata, é a atividade econômica. Então, a atividade econômica, as empresas, é o CNPJ que está ali para o bem ou para o mal da agenda de clima. Se a gente pudesse fazer um desenho de toda essa agenda, seria mais ou menos assim: os cientistas vão lá e detectam um problema e levantam um alerta, né? Isso foi feito já em 1972, tá? Mais de 50 anos que a gente discute essa agenda de clima e foi ganhando tração, foram ganhando ali os momentos, né? Se criou o IPCC, que é a reunião de cientistas sob a ONU para estudar clima. Então você tem o alerta dos cientistas. A COP é exatamente para ver como que os países vão lidar com esse alerta dos cientistas, né? A Conferência do Clima, ela é isso. E a Conferência do Clima é uma reunião estatal,
Então, nós podemos ir lá, a sociedade civil, as empresas, etc. e tal, mas dentro dessa linha de negociação, a hora que para assinar um acordo, quem assina é o país. Você pode tentar ali fazer uma pressão, colocar seu ponto de vista, etc. e tal, mas é uma reunião estatal. O que esses países têm que fazer é olhar para o alerta de cientistas, chegar num acordo, e aí eles fazem a regulamentação de como que esse acordo vai ser realizado dentro da sua casa. E aí é que entra o setor privado, porque essa regulamentação ela pode se dar através de punição, você aumenta uma taxa, através de incentivo, né, em que você dá ali um incentivo fiscal, econômico, para que determinada cadeia produtiva, enfim, que é mais benéfica para o clima, ela tenha mais condição de se estabelecer e menos outra e tal. Então é assim que as coisas vão funcionando e a sociedade civil também participa nesse conjunto todo. E o que é que funciona mais? É a punição ou é o incentivo? Os dois. Existem coisas que você precisa punir realmente, você precisa dar um teto, e outras que você precisa incentivar. Vamos pegar um exemplo aqui, o mercado de carbono, por exemplo, que é uma coisa muito controversa dentro do ambientalismo, né? Se você quiser ver ali ambientalistas discordando, brigando, você coloca 10 numa sala, grita mercado de carbono, fecha a porta, vai dar uma briga. Então, realmente uma... Mas o mercado de carbono, ele existe exatamente para equilibrar a punição e o incentivo. É quando um setor, ele precisa fazer algo. Então, foi regulamentado que aquele setor, um setor de cimento, um setor de siderurgia, qualquer um, ele tem uma meta a alcançar de redução de gás de efeito estufa, né? Esses gases que provocam o aquecimento do planeta. Muito bem. E ele tem um prazo para fazer isso. Vamos supor que ele não conseguiu nesse prazo. Pode ser por vários fatores, inclusive por limitação tecnológica. Isso acontece na aviação, muito. Né? Então, por limitação tecnológica, você não conseguiu atingir aquele objetivo naquele prazo. Mas tem um outro setor aqui que deu de lavada nos seus objetivos. Fez antes do prazo com sobra. Então, sobrou. Ele está com crédito naquilo que ele deveria fazer. E aqui você tem alguém deficitário. Então, você tem um mecanismo de comércio. Olha, eu vou comercializar até... Mas esse deficitário, esse crédito que ele compra, não pode ser um crédito que vá permitir para ele continuar com o problema. Não. É momentâneo, né? É mais ou menos, eu comparo o crédito de carbono. Sabe quando você começa a andar de bicicleta? Você põe uma rodinha, não põe para você não cair? Mas o objetivo é você andar sem a rodinha. O crédito de carbono é mais ou menos isso. Tá certo? Então, você está ali fazendo a sua jornada para diminuir as suas emissões, você tem um dever, então você não conseguiu, você põe ali aquela rodinha que é o crédito de carbono, mas em algum momento você tem que conseguir, o objetivo é você não dar de rodinha para o resto da vida. Então você consegue trabalhar com as duas coisas, né, equacionando a agenda do clima. Mas nós estamos longe disso hoje, na verdade. Hoje o crédito de carbono, em muitos casos, ele se tornou um problema, até em territórios indígenas. Você tem... empresas gigantescas que chegam para negociar direto com a liderança indígena dentro do território, que não sabe muitas vezes o que está dentro do contrato, se arrepende depois, cria um racha dentro daquela comunidade. Quem tira vantagem disso, obviamente, é o negociador de uma empresa multinacional ou estrangeira que veio num país sem nem ser convidada. Então essas regulamentações, por exemplo, elas são todas muito necessárias e cabe aos países essas regulamentações, e as COP servem muito para isso, para dar os parâmetros, para ninguém se sentir fazendo mais do que o outro, ou em desvantagem, ou alguma coisa. Então você estabelece isso nas conferências e tem aplicação. Uma coisa muito importante, José, é essa aplicação, né? E, Juliana, a COP, que vai acontecer aqui no Brasil, e todas as outras, estamos na 30ª, né? Então já tiveram 29, antes dessa do Brasil, elas sempre acontecem do mesmo jeito, são 2 semanas. O ano tem 52 semanas, né? Importa o que você negocia nessas 2 semanas, mas muito mais o que você faz nas 50, fora dessa negociação. Porque senão você negocia, depois não implementa, nada acontece. Vou aproveitar esse gancho para falar um pouco de política interna ambiental e climática do Brasil. Então, Márcio, o Brasil tem tido um esforço bem relevante na redução de desmatamento e tem dito, né, desde o início do governo, que quer liderar
a agenda climática, mas a gente também tem, enfim, alguns problemas e contradições, como a aprovação do licenciamento recente pelo Congresso e a possibilidade de exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Na visão de vocês, isso pode enfraquecer a posição do país na COP, e junto com também o problema dos incêndios, né, que tem se agravado na Amazônia? Como é que a gente fica assim nesse cenário? Eu acho que pode distrair e enfraquecer. Distrair porque, assim, vamos supor, nós temos agora uma COP, né, na nossa casa, e nós deveríamos todos estar unidos, sociedade civil, empresas, para fazer essa COP a melhor possível, fortalecer a presidência do Brasil nessa COP, etc. Quando você coloca uma discussão de licenciamento na pauta, um asfaltamento de uma estrada que vai destruir, aumentar, né, destruir áreas intocadas de floresta e aumentar o desmatamento. Quando você tem presidente ou órgãos querendo passar por cima, atropelar o licenciamento de uma exploração de petróleo. Outros itens, aliás, porque o Congresso Nacional é mestre nisso, tá? A gente tem licenciamento aí, mas tem uma fila aí de 40 projetos de lei ali, que é se eles aprovarem tudo, não sobra uma árvore de pé nesse país, né? E um rio não poluído. Então, esse é o intuito deles lá. Muito bem. Isso distrai a gente. A gente fica brigando para dentro, em vez da gente construir uma união dentro do país para cobrar para fora, né? Então, você chega com uma sociedade fragmentada, com um governo fragmentado e etc. Então, na negociação, dentro da sala ali, entre os países, dificilmente algum cobra o outro sobre um problema doméstico, porque ele também tem os seus, né? Então ninguém aponta muito o dedo para o outro. Mas como o Brasil está na presidência da COP, a presidência não pode tudo, mas pode bastante coisa, né? Quando você está na presidência da conferência. E, inclusive, colocar agendas para serem debatidas e as difíceis. Se você tem um ambiente favorável dentro da sua própria casa, você, obviamente, que está mais empoderado para fazer isso, e o contrário também é verdadeiro. O Brasil, por exemplo, na minha opinião, deveria colocar um item importantíssimo na agenda para testar mesmo com os outros países, que vamos começar a dar uma cara para isso que a Carol falou, que é transitar para fora dos combustíveis fósseis, ou abandonar o uso de combustíveis fósseis, né? Porque, veja só, 3/4 do problema do planeta é causado pelo uso de combustíveis fósseis. Só que a gente não discute isso nas conferências. Quer dizer, olha que absurdo. A primeira vez que se teve isso foi nos Emirados Árabes, há 2 COPs, onde se colocou esta frase. Mas não tem um plano para transitar para fora. Quem vai fazer primeiro, quanto custa, quem começa, quem não começa, quem não termina, etc. E tal. Então, colocar uma proposta ali sobre o desenho desse plano seria um avanço na agenda que faria jus à expectativa que tem com a presidência brasileira na conferência, e faria jus também ao que o próprio Brasil cobra dos outros países, né? Porque o Brasil é um país que cobra, e cobra com razão, a cobrança tem que existir, que os outros países sejam ambiciosos, façam o seu dever de casa, que, enfim, coloquem realizações em cima da mesa. Bom, agora nós temos uma presidência, então vamos colocar algo ambicioso, né, e algo que tem que ser respondido para os outros países. Se os países não toparem, a gente fez a nossa parte de colocar. O mundo pode dizer, nós não topamos isso. Pode dizer. Mas nós temos que fazer a nossa parte de colocar para o debate, de pressionar para que pelo menos o debate seja feito. Muito interessante esse ponto que você trouxe, porque aí, fazendo de novo a analogia com a reunião de condomínio, o síndico, né, que preside ali a reunião, ele pode ter uma abordagem mais passiva ou mais proativa, mais ambiciosa, mais, né, energética ali. Pode, né, existem diversas formas de conduzir essa reunião. E assim também como na reunião de condomínio, você tem no grupo pessoas, condôminos, que são mais ambiciosos, que têm projetos mais grandiosos pro usufruto ali do condomínio.
que a gente também vê nas COPs, né? Existe mais de um grupo de países que realmente está ali muito seriamente querendo o melhor resultado, e principalmente aqueles que vão ser mais afetados pela crise do clima, os países que estão literalmente afundando no Pacífico, os países africanos, países vulneráveis de uma forma geral, todos que estão sofrendo ali realmente as consequências da crise climática, têm todo o interesse de um plano de transição para longe dos combustíveis fósseis. E eles vão pressionar o governo brasileiro, a presidência brasileira, para entregar isso. Se dentro de casa a gente não tem uma política de transição energética, ou, pelo contrário, a gente está agindo totalmente na contramão de criar esse processo de transição energética, como é que isso vai ser lido por esses participantes da negociação? Como é que você cobra o que você não faz? Né? Como é que você cobra o que você não faz? Como é que você pode exigir algo sem dar o exemplo, sem ter ali de dentro de casa também essa liderança para demonstrar, né? Então, é uma relação de confiança essa negociação, e a presidência brasileira tem que mostrar que está realmente imbuída dessa ambição, porque ela vai ser cobrada disso por esse público. E a sociedade civil brasileira também vai estar fazendo isso. E tem mais um lado dessa negociação ou da COP que é interessante, que não é exatamente o que os países estão discutindo ali, mas é a tal da agenda de ação, que é um outro espaço de discussão envolvendo o setor privado, envolvendo a sociedade civil, o setor financeiro, atores que também querem, de alguma forma, contribuir para a transição climática, para a transição energética. A presidência da COP, ela também tem que, de alguma forma, motivar todos esses grupos a se engajarem. E para poder pautar essas discussões, tem que ter, dentro de casa, exemplos concretos de o que está sendo feito para essa transição climática, para isso tudo. Então, se o governo tiver tensões aqui dentro, PL de licenciamento ambiental, exploração da Foz do Amazonas, isso tudo provavelmente vai ter efeitos ali nessas conversas de engajamento com a sociedade civil, com esses outros setores. Vai ser muito ruim uma COP brasileira sem o apoio da sociedade civil brasileira. Isso tem um efeito, né, de repercussão que a gente não pode ignorar. Qual é a legitimidade que acho que o Lula quer dar para essa COP, de uma COP na Amazônia, uma COP brasileira, uma COP da floresta, uma COP com os povos indígenas, se dentro de casa a gente não consegue contar essas histórias. A gente não pode ignorar que essas narrativas contaminam o processo também, e que, de alguma forma, isso pode depois explodir. Você toca num ponto aí que primeiro, vocês dois tocam, né? Como é que você cobra sem dar o exemplo, né? E aí você toca, porque o presidente Lula quer fazer dessa COP um marco, porque é na Amazônia. Mas aí eu tenho uma dúvida. Fazer a COP em Belém, por exemplo, foi uma boa escolha? Porque a gente se depara, a gente teve reportagem, né? O Estadão fez uma série ali, mandou o repórter para ficar lá no Pará e olhar, e tem condições muito críticas ali, com problema de saneamento, de poluição, e aí a gente vê, além disso, a falta de estrutura para receber as pessoas para a COP. Foi uma boa escolha? Eu acho que a escolha de Belém tem muitos méritos pelo choque de realidade de uma COP, né? Normalmente as COPs são feitas em grandes cidades, em cidades resort, né? Que acabam, que também têm seus preços altos, né? Que são impraticáveis para muitos públicos. E realmente ter uma COP na floresta, uma COP numa cidade real, da vida real, do mundo do sul global, realmente é uma ideia que me agrada muito, e que acho que a gente devia olhar para isso para as próximas COPs, né? Mas, por outro lado, eu acho que tem uma questão muito séria que precisa ser encarada com muita gravidade pelo governo brasileiro, que é a inclusão de países mais vulneráveis, que têm dificuldades de acesso financeiro a esse patamar que está se cobrando em Belém. E essas reclamações estão acontecendo, inclusive, de uma forma bem institucionalizada e séria e robusta. E acho que isso realmente pode
se não for endereçado, isso pode levar a um problema de falta de representatividade desses países, que pode absolutamente deslegitimar uma COP. Isso vai ser muito ruim se acontecer. Então, eu não sei se isso foi calculado pelo governo, e acho que esse motivo é algo que deve ser levado em consideração em uma COP em qualquer lugar do mundo. É a capacidade, a prioridade, inclusive, de se acomodar países vulneráveis que têm necessidade de ter acesso financeiro mais razoável para acomodações, e para garantir que vai ter ali realmente uma participação de todos os envolvidos. Eu quero te ouvir sobre esses 2 pontos que a gente abordou aqui, mas antes eu vou pedir para colocar ali na tela e vou ler um pedacinho, por exemplo. Tem 2 matérias especificamente que me chamam a atenção, que é por isso que eu fiz essa abordagem contigo, e a gente vai deixar também o link na descrição aqui do programa. Uma diz assim, ó: a minutos da sede da COP30 em Belém, comunidade esvazia após poluição do Rio, Vila Fantasma. É uma reportagem da Paula Ferreira, que ela foi lá em dezembro passado. Ela foi para Belém e Barcarena. E aí ela bota, olha, a água suja que o barco deixa para trás, carrega um cheiro forte. Ela vai descrevendo, essa reportagem é bem detalhada, mostrando assim que o odor não é o único aspecto a revelar a sua condição. Algumas casas à beira das águas, antes ocupadas por ribeirinhos, hoje estão vazias. Isso é onde vai ser realizada a COP. Tem uma outra que eu também vou colocar aqui, palco de fotos de Lula e Macron. Quem não lembra? Aquelas fotos viram um monte de meme, inclusive, de Lula e Macron, né, passeando na Amazônia. Foi dali que nasceu o Morango do Amor. Foi muito meme na época. Ilha do Combu sofre sem água potável e com turismo em massa. Aí, de novo, ela começa até falando assim, a árvore não é nem minha, nem do Lula, é da floresta, diz Dona Nena, aos pés de uma sumaúma centenária. Ela é uma das moradoras dessa Ilha do Combu, em Belém, e que recebeu em março, né, março deste ano de 2025, essa visita ilustre aí, quer dizer, março de 2025 não, março de 2024, 25 estamos agora. Então, assim, também deixo isso porque o local é cartão postal dessa bioeconomia, mas ainda depende de iniciativas isoladas de preservação. Enfim, eu achei importante trazer isso porque, para ambientar, inclusive, o motivo da minha indagação, né? De por que, se foi uma boa escolha Belém ou não. Mas eu acho que a COP já gera um efeito bom, que a gente está discutindo isso. Porque a COP vai acontecer durante 2 semanas e não vai acontecer nesses locais. Não vai acontecer na Ilha do Combu, não vai acontecer na Vila da Barca. Não vai acontecer nos locais em que a população sofre. Você vai preparar locais para conferência. Muitas vezes os delegados, as pessoas nem veem o que está acontecendo lá. Mas hoje, graças à COP lá, a gente sabe as condições com que as pessoas em Belém vivem, a urgência que é você sanar problema de saneamento em Belém, por exemplo, que é algo, e que não é um problema da COP, não. Quem está na COP vai ter saneamento. É um problema da cidade, dos moradores, né? E também não é um problema só de Belém, né? Não, é só do Belém, Brasil, exatamente. São Paulo também tem déficit de saneamento, enfim. Então, tomara que a COP pelo menos traga essa luz para a população lá e que você tenha algo, né, alguma resolução, enfim, alguma ação prática que melhore a vida dessas pessoas. Sobre a escolha da COP para Belém, eu acho que assim, o governo ele poderia fazer uma escolha simples, sei lá, colocar a COP em São Paulo. Tá certo? São Paulo dá para fazer a COP, a Fórmula 1, a Feira do Automóvel, nenhum fica nem sabendo do outro e acontece tudo ao mesmo tempo. Só que a COP, e essa COP em especial, ela tem algo que é muito marcante, que é o simbolismo político de você fazer na Amazônia, a força política de você fazer uma COP na Amazônia. Você não pode dar essa força política para São Paulo, mas você pode dar infraestrutura para Belém, certo? Então, veja, você consegue ter em Belém, ou se fosse em Manaus, ou em qualquer outra cidade, você consegue ter a força da política de você fazer, do simbolismo de você fazer uma COP lá e criar infraestrutura. Então, eu acho que a decisão ela foi acertadíssima. E tem outras coisas excelentes em Belém. A mobilização da população, que faz muita diferença numa conferência de clima, porque, por exemplo, a gente vai ter, normalmente, entre a primeira e a segunda semana de COP, você tem uma grande marcha pelo clima, né? Isso é uma coisa que ganha os jornais do mundo inteiro.
serve para pressionar negociadores. Então, existem várias vantagens e pontos positivos de você fazer em Belém. O governo quer lançar um programa que é o TFFF, TFFF, bom, é dessas siglas aí que a gente tem na Agenda de Clima, mas, resumindo, é um fundo para você pagar pela preservação da floresta. Então, quer arrecadar dinheiro, colocar nesse fundo. Quem preserva a floresta, os países recebem isso e investem em mais preservação. Bom, se você quer receber dinheiro para um fundo de floresta, a COP na floresta, opa, olha o casamento aí dado. Né? Você, inclusive, pega empresários nessa agenda que a Carol está falando de ação. Vamos colocar esse pessoal aí, quem pode doar, dentro de um avião e fazer eles verem o que está acontecendo na Amazônia, para onde o dinheiro deles vai e o que é que vai ajudar. Então tem muita coisa boa de você fazer a COP em Belém. Agora, uma COP demanda um tipo de infraestrutura. E Belém tem a infraestrutura que ela tem, e que quem sofre com essa infraestrutura é a população de lá. Nitidamente, essas duas coisas, elas não casam. Então você tem que ter uma ação governamental, tá certo? Para você, né, dar o atendimento a essa infraestrutura e também melhorar a infraestrutura da população, que vai receber a conferência, que vai fazer essa diferença toda que nós estamos conversando aqui. Se você não age para a infraestrutura ficar a contento, você pode fazer a COP em Belém, em Piracicaba ou aonde você quiser, que vai dar problema, certo? E o que nós estamos conversando é que e esse é o ponto de acomodação, porque não sei como é que vai ficar o aeroporto, as comunicações e etc e tal, mas há uma crise hoje sobre acomodação. E não é um problema da cidade, é um problema de que o governo não tomou as rédeas da circunstância antes. Se você tem limite de oferta e você tem muita demanda, você tem que gerenciar a oferta. Você não pode deixar ela correr solta. Foi o que o governo fez. O governo não gerenciou a oferta, que já não é muita, na cidade, para colocar uma ordem em termos de preço, de acesso a esses locais, que as pessoas vão ficar acomodadas e etc e tal. Estamos numa situação hoje, eu estava lendo hoje uma matéria na Reuters, que estava dizendo que ontem teve uma reunião de emergência na ONU, no Secretariado da ONU de Clima, para discutir os preços de acomodação em Belém. Então você veja, porque tem, né, o que a Carol estava dizendo, existem países que estão reclamando do valor. Bom, se o país está reclamando do valor, imagina a sociedade civil, né? Não vai. Tem países que estão dizendo, olha, corre o risco de eu não levar delegados. Né? Por quê? Porque eu não consigo pagar esse valor, então eu vou reduzir o número de delegados que vai para lá. Se eu reduzir o número de delegados, eu não consigo acompanhar todos os temas. Bom, se por um motivo alheio à minha vontade eu não vou conseguir acompanhar todos os temas, eu posso dizer que eu não reconheço o que foi acordado aqui, porque eu queria estar lá, mas não pude. Isso é algo concreto, que inclusive o Brasil ouviu numa reunião que teve na Alemanha agora, que é uma reunião intermediária que a gente tem em Bonn, ouviu isso dos países. Então existe uma gravidade muito grande. Infraestrutura boa não garante uma COP boa, um resultado bom de COP, mas infraestrutura ruim pode comprometer. Tá? O esforço que a cidade está fazendo, o esforço que a população está fazendo é digno de nota para receber bem a conferência. Agora, existiu, no mínimo, um vacilo do governo federal, principalmente, em gerenciar coisas críticas, como é o caso de acomodação. Né? E a acomodação é um ponto muito, porque as pessoas têm que saber se elas têm um teto para dormir, para poder saber com quantas pessoas vão para a conferência. Vou deixar uma pergunta, em quais outros vacilos? Mas antes disso, já deixa pensando, vou puxar também para a tela e trazer a transcrição de uma matéria aí sim, da Juliana com a Paulinha, que é sobre essa questão da acomodação, né? Que vocês fizeram muito bem detalhada, porque a gente está aqui falando, acomodação, os preços diários. Gente, só para vocês terem ideia aqui, ó. Essa matéria, a Juliana Domingos de Lima e a Paula Ferreira fizeram em janeiro, né? Em janeiro. E em janeiro já mostrava ali que há 10 meses do início da COP30, que é de 10 a 21 deste ano em Belém, a escassez de oferta e o consequente aumento dos preços das diárias de hospedagem já vinha preocupando. Quer dizer, agora quem conseguiu hospedagem conseguiu, vai ficando mais difícil ainda, porque vai reduzindo. E ali naquele momento... já havia hospedagem de 2 milhões de reais,
tá? 2 milhões de reais. Para deixar bem claro, a gente está falando aí de hospedagem de um valor elevado, é elevado mesmo. Na verdade, isso tem muito a ver com o que o Márcio estava falando do gerenciamento da oferta, né? Porque naquele momento começou a ter a oferta por plataformas, né? As pessoas de maneira individual, independente, começando a disponibilizar as suas casas, né? Querer alugar pela demanda, né, que a COP geraria, o que, enfim, é normal em eventos como esse, né, e houve uma certa demora em que o governo federal disponibilizasse a plataforma oficial, que, pelo que eu vi, agora entrou, né. Então, agora, na verdade, a situação está sendo mais gerenciada, pelo que eu entendo, né, Márcio e Carol, mas com esse atraso, com essa demora e gerando toda essa insegurança entre os países entre os participantes sobre isso ser resolvido. Né? E já com menor disponibilidade de quantidade, né? Por mais que tenha tido um controle. E aí, nessa matéria também, a Juliana traz ali dessas iniciativas que vocês estão abordando, a possibilidade de incluir hospedagem em navios cruzeiros contratados pelo governo federal, reforma de 17 escolas para serem usadas como alternativa de hospedagem, num padrão ali de hostel, né? 4 novos empreendimentos hoteleiros de alto padrão e aluguel de curta temporada e parcerias com plataformas de hospedagem. A questão é que nem todos esses projetos, inclusive, vão ser concluídos a tempo. Inclusive, a própria questão do uso de navios, tem uma das obras lá, o problema é que precisava ter sido feita uma dragagem, enfim, e não foi feito. E aí? E assim, não tem nenhum problema de você ter a hospedagem em navio, de você, enfim, você se virar com o que é possível, né? E você vai oferecendo, tá ok. Assim, o grande problema dessa questão é que isso deveria ter sido feito há 1 ano. Eu já fui em mais de 10 COPs, a gente, né, a Carol também e tal, não sei qual é a experiência da Carol, mas assim, normalmente você sabe que a Conferência do Clima vai ser em determinada cidade, você já aluga com 10, 11 meses de antecedência. Veja, saber o que você vai ter de disponibilidade de quartos não é um luxo. Isso é fundamental para os países definirem a quantidade de delegados que vão lá fazer as negociações. Né? Isso serve também para a sociedade civil, serve também para as empresas que vão participar e tal, mas principalmente para os países. A insegurança causa insegurança na quantidade de esforço que o país vai colocar para essa conferência, de gente que vai atender ela lá. Então tá tudo bem, isso só que está muito atrasado. Né? Enfim, nós contamos agora os meses, né? 2 meses, 3 meses para a conferência. Então, é uma situação que está causando, e veja só, está causando debate. O debate não deveria ser esse. Tá? Só finalizar dizendo o seguinte, que infraestrutura de COP é igual o juiz de futebol, para mim. Se você está falando muito sobre o juiz de futebol, ele virou uma peça de comentário ali, é porque tem alguma coisa errada. Quando o juiz de futebol faz ele faz o papel dele e tal, ele passa despercebido, você vai comentar do jogo, da temperatura choveu, gols e etc e tal. É uma coisa de infraestrutura. Quando você começa a comentar infraestrutura é porque tem problema. E toma o espaço da discussão principal, que é a discussão dos temas, né? E de novo, só para encerrar, Belém é maravilhosa. Né? Importante você ter ressaltado isso. Fica claro que eu adoro aquela cidade, gente. Maravilhosa. Gosto demais. Tem todas as condições de receber esse carinho de infraestrutura e ter uma COP espetacular ali. Me parece, eu não sei, nós vamos ver quando chegar lá, que o centro de conferências ele está bem adiantado, e, enfim, está contente, enfim, que os outros itens de infraestrutura eles estão caminhando ou caminharam e tudo mais. Mas o que salta aos olhos é realmente a acomodação. É uma pena que está acontecendo sempre, porque a gente sabe que é por falta de gerenciamento, não é por falta da população e da cidade querer receber a COP. Se eu puder só complementar, muito na linha do que você falou antes, de ter havido uma corrida rápida ali para pegar aqueles imóveis disponíveis no primeiro momento e depois sobrou menos coisas, eventualmente. Eu acho que talvez o lado dramático disso, e até de certa forma de injustiça climática, é que tem um problema que a gente talvez veja em Belém eventualmente,
das acomodações para diferentes delegações, né? Eu, por muito tempo, fiz um trabalho acompanhando o grupo dos países menos desenvolvidos do mundo. Chamam Least Developed Countries, é um bloco de 45 países, que são os países mais pobres do mundo, isso é uma classificação da ONU. E eles são um bloco político de negociação. Então, eu acompanhei, assim, realmente negociando ali junto com eles, e a realidade é que, numa negociação, você tem que estar preparado para ficar madrugadas ali. Numa sala de reunião, você passa um dia inteiro dentro de um galpão, né, se alimentando ali da comida que tiver lá disponível, sem condição de dormir direito. Tem gente que dorme no espaço da negociação, ou não, ou vai ter que voltar para o seu hotel às 4 da manhã para estar de volta às 8 da manhã no dia seguinte. E aí a gente vê a disparidade e a desigualdade que obviamente, países mais ricos ou com mais condições ficam hospedados nos grandes hotéis, bons hotéis próximos ali da conferência, enquanto que os países pobres, vulneráveis, ficam realmente em regiões mais periféricas, têm que se deslocar por muito tempo. Então, assim, só me dói um pouco pensar que, ótimo, que bom que tenham embarcações e que tenham uma forma de acomodar essas pessoas, ainda que não seja a forma mais confortável possível, mas talvez a gente veja essa discrepância muito grande, muito mais grande, muito maior aí nesse contexto, do que a gente gostaria. Né? Mais evidenciada, né? E a pergunta que eu deixei no ar, que era sobre os pontos de vacilo do Brasil. Olha, para a conferência, né? Respirou. Vamos lá. Eu acho assim, a presidência da COP, hoje, ela tem um desafio muito grande. Então, eu acho que para a presidência da COP, nós não temos isso detectar, não conseguir detectar na presidência da COP pontos de vacilo. Tem problemas de participação, problemas etc. Tal, mas eu acho que nós não temos esse ponto de vacilo no que diz respeito a quem está responsável pela conversa com os outros países, em tentar costurar os acordos e fazer essa COP ser a melhor possível. Nós temos pontos de vacilo nacionais. E aí eu vou falar um que para mim eu não consigo compreender isso. Nós temos uma vontade de participação dentro do Brasil de movimentos sociais para essa conferência de clima, de dentro e fora do Brasil, que é gigantesca. Talvez uma das maiores que já existiu em conferência de clima, que até contrasta com o cenário de negociação, que é muito ruim, guerra, dificuldades e tal, não sei o quê. Este lado de mobilização e engajamento, ele está a mil maravilhas. As pessoas querem ir para a conferência, elas querem discutir clima. A agricultura, não são os ambientalistas, é a agricultura familiar, é o pequeno empresário, é o movimento negro, é o movimento indígena, quilombola. Quer dizer, você tem uma conjunção de movimentos sociais na América Latina inteira. Existe um movimento que nós criamos, os movimentos sociais todos no Brasil, as ONGs, chamada Cúpula dos Povos. Nós temos mais de 700 organizações reunidas ali, fora as outras que não estão lá. Então você tem... Maravilhoso isso. É tudo que a gente precisa para a agenda de clima, é que ela alargue as suas fronteiras, as suas bordas, né, para que você tenha o problema de clima discutido com mais amplitude, etc. e tal. O governo federal está falhando miseravelmente em ajudar esses movimentos a irem para lá e, olha, em alguns casos, está dificultando a ida dos movimentos sociais para a conferência de clima. Então, é uma coisa realmente inacreditável, né? Que você faça uma festa e não chame o povo que quer participar da festa para essa festa. Eles não vão entrar nas áreas de negociação, que vai ser a mesma de toda a conferência. Talvez entrem, deveriam entrar, né, para participar, para ver como é e fazer o seu papel lá. Não vão disputar a rara infraestrutura de acomodação com ninguém. O movimento social, ele vai na estrutura do Círio de Nazaré, entendeu? Ele vai na estrutura, né, de movimento social, que não é a mesma estrutura de delegado de conferência de clima. Então não atrapalha em nada, pelo contrário, só traz um brilho maior para a conferência, faz com que, né, eu não sei se a negociação ela vai ser boa e vai ser memorável,
Mas nós podemos fazer uma conferência cuja participação popular seja memorável. Porque o brasileiro está mobilizado, os movimentos sociais estão mobilizados. Então, o governo deveria estar olhando para isso como um imenso ativo dessa conferência de clima e não faz isso. E não faz isso. Assim, nós tivemos algumas conversas, vou endereçar o problema para não deixar ele solto no ar, principalmente com a Casa Civil da Presidência da República. É inacreditável. É inacreditável que eles olhem para os movimentos sociais, é inacreditável que eles olhem para a participação social e vejam nisso um ponto de inimizade, de cuidado, de, eu não sei, tá certo? Algo que não agrada a eles ou que eles não querem ter na conferência. Então, é realmente algo assim que eu não consigo achar uma lógica e eu enumeraria isso como assim, o vacilo principal do governo nessa conferência. É uma conferência que pode ainda ter muita participação popular, né, com um presidente que fez boa parte das suas promessas eleitorais em cima de meio ambiente, né, chamou para o seu criou o Ministério de Povos Indígenas, diminuiu o desmatamento, chamou a Marina Silva para... Quer dizer, é um governo que se vangloria disso, tá certo? E é trazer o povo para a agenda que ele se vangloria. Não estão fazendo. É lamentável. A gente já está quase terminando. Na verdade, eu vou até dar uma estourada hoje, mas é uma estourada que merece, porque tem muita coisa para abordar. A Juliana fez um super roteiro aqui, tanto material detalhado, tanta sugestão de reportagem. Juliana, eu vou até aproveitar a lista de matérias que ela passou aqui. Gente, tem um super especial no Estadão, um caderno especial, assim, olha, só para você. E aí eu vou sair disparando aí, tá? Tom é o nosso editor. Vai colocando os links, tudo aqui na nossa descrição. Onde o Brasil mais desmata, mapas mostram as áreas críticas no país que vai sediar a COP. Gerente de banco como fiscal do desmatamento, caminhos para zerar a destruição da Amazônia. COP 30, qual o balanço das reuniões na Alemanha. Como o dinheiro virou o principal entrave das discussões. Vários desses pontos a gente foi abordando por aqui. Mas essas reportagens no site do Estadão, você consegue realmente mergulhar e ver, porque a Juliana tem feito esse trabalho aí, e haja trabalho, né? Não tá faltando, olha, é muito trabalho. COP 30, governo começa a oferecer cabine em navios, enfim, tem muito material que ela passou aqui numa super produção, além das mega reportagens que ela fez, a gente vai deixar tudo aí na descrição do programa. Agora, a gente ainda vai colocar aqui um giro, vou deixar para a Juliana também fazer, até para poder trazer as conclusões de vocês. Eu tenho a minha pergunta, deixar também para uma pergunta da Juliana, que é assim, qual é o legado que o Brasil... Eu queria entender assim, qual é o legado que o Brasil tem a obrigação de deixar com essa COP? Difícil, porque acho que o Brasil vai estar presidindo a COP de aniversário de 10 anos do Acordo de Paris. Pode parecer só um número, assim, né? Não sei se tem bodas de casamento, não sei bodas de que é 10 anos, mas 10 anos é alguma coisa. Como eu falei antes, de um acordo que foi revolucionário em compor ali a cooperação global para enfrentar a crise climática e colocar cada país com obrigação de contribuir de alguma forma. Mas é um acordo que 10 anos depois chegou num momento que precisa, talvez como casamento, precisa de uma inovação ali. Renovar os votos. Renovar os votos, dar uma mudada, sei lá, ter filhos, adotar um cachorro, comprar uma casa, não sei. Precisa de uma capacidade de continuar ali essa cooperação acontecendo de uma forma efetiva. A gente passou muito tempo no Acordo de Paris regulamentando o acordo. O acordo veio uma coisa assim, que pensa que você escreveu um papel de pão ali, né, meio que com uns compromissos bem vagos, meia dúzia de compromissos meio vagos, que depois você ficou lá de definir como que você vai executar. A gente ficou anos regulamentando e decidindo como ia executar. Agora a gente tem as regras todas definidas. Tá na hora de executar. E aí, como que executa? A COP 30 vai acontecer neste momento. Então, o legado, para mim, do Brasil é definir, consensar entre 195 partes como a gente vai continuar executando esse negócio de um jeito que tenha dinheiro, financiamento, enderece aí o problema dos petroestados e dos combustíveis fósseis, gere dinheiro para adaptação,
dos países mais vulneráveis. Agora a gente teve uma decisão da Corte Internacional de Justiça que foi super importante para isso, com transição justa e, claro, compromissos mais ambiciosos de todos os países envolvidos. Te passo a pergunta do legado, vou dar a resposta das bodas. E, curiosamente, olha, não são bodas à toa. Tem uma simbologia aqui também, até para a COP, tá? As bodas de 10 anos de casamento são chamadas de bodas de estanho ou zinco. O estanho, conhecido pela sua maleabilidade, simboliza a capacidade de se adaptar e ceder diante dos desafios do dia a dia, mostrando a flexibilidade e a resistência após uma década de união. E o zinco veio cheio de entrelinhas aqui para a COP, hein? E o zinco, por sua vez, é um metal que protege outros metais contra a corrosão, representando a proteção e a durabilidade. Resiliência. Resiliência. COP aí, então, 10 anos, resiliência como pauta. Vamos lá. Já temos um símbolo para levar, inclusive, nas conversas com a presidente da COP. Bom, eu vou listar 3 coisas que eu acho muito importantes. Primeira é a gente manter o multilateralismo vivo. Ele corre risco, né? Então é mais ou menos aquela coisa de que, olha, aquela reunião de Natal que a gente faz em família, né? Ela não é perfeita, não sei o quê, o pessoal celebra, às vezes briga, isso é a COP, mas tem que acontecer. Né? Mesmo que seja para brigar, para se desentender, mas você tem que se desentender num local organizado. Então, esse é o primeiro, né? A gente colocar longe qualquer dúvida que você tenha na manutenção desse multilateralismo. A segunda coisa é a gente fazer isso demonstrando que isso pode ser feito apesar do que o governo Trump está fazendo. Veja, não são os Estados Unidos. Os Estados Unidos são importantíssimos para a agenda de clima, continuarão sendo importantíssimos sempre, né? Nós vamos ter, inclusive nos Estados Unidos, muita mobilização local dentro do país de continuidade da agenda de clima. Teve esse movimento lá no primeiro mandato do Trump. Espero que tenha agora no mesmo volume ou até maior. Então, mas é mostrar para este governo Trump que meio que reúne ali, simboliza o negacionismo. É mais do que o negacionismo, simboliza uma atitude de que o mundo está sofrendo, a tragédia está acontecendo e eu não estou nem aí, né? Vocês que se virem, entendeu? Eu vou fazer o meu, né? Então, é mostrar que isso não tem espaço no mundo. Então, eu acho que essa resposta é muito importante. E a terceira coisa é específica nos combustíveis fósseis. Então, eu acho que o multilateralismo e a resposta ao Trump deveria, talvez, encarnar em uma agenda que é a dos combustíveis fósseis. O Brasil não tem como garantir que os outros países vão topar dar um passo além. Não é isso. Isso seria pedir demais para qualquer presidência de COP e não pediríamos para a brasileira. Mas o Brasil precisa demonstrar que ele tentou. Tá certo? Agora é nossa hora, não vamos ter outra presidente de COP. Tá certo? Pelo menos não em pouco tempo. Então, assim, agora é a hora. A gente está com a presidente, então nós temos que ir no limite para colocar essa agenda, que é a agenda mais importante, se a gente quiser nos salvar nesse planeta, tá? Porque nós não vamos salvar o planeta, nós vamos nos salvar, né, nele. Então, se a gente quiser nos salvar nesse planeta, essa é a agenda mais importante. Se o Brasil fala em ambição, é aqui que tem que ter ambição. É aqui que tem que ter a solução. Então vamos colocar em cima da mesa. Se o mundo não topar, a gente fez a nossa parte de propor e expôs aqueles que não topariam, né? Até isso seria já um avanço. Claro que o melhor é você ter um caminhar, né, nisso. É algo realmente agregando para que a gente vá para uma próxima etapa nesse abandono do uso de combustíveis fósseis. Desmatamento também, tá? Que é importantíssimo, afinal de contas a COP é no Brasil, a Amazônia, os biomas, biodiversidade, tem diversas agendas importantíssimas, mas eu acho que o Brasil deveria, essa em especial, deveria ser uma obsessão. Só para encerrar muito brevemente, queria pedir para vocês uma ajuda de por que assim, todo mundo deveria prestar atenção e se importar com o que está acontecendo na COP. Às vezes acho que ela parece distante da vida da gente, do cotidiano e tal, mas por que faz sentido assim, olhar para isso? Rio Grande do Sul 2024. Acho que vou começar por isso. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, no Brasil, no ano passado,
pode parecer distante, já esquecido por muita gente, mas é assim, é a demonstração mais real possível da crise climática batendo na nossa porta. E vai ser muito mais frequente, vai acontecer no Brasil inteiro, não só lá. E a gente não está preparado para isso. Nem aqui no Brasil, nem no mundo inteiro. A verdade é que mesmo os países ricos têm negligenciado essa parte da adaptação à mudança do clima. Tem se falado muito em vamos descarbonizar, vamos reduzir emissões. Não o suficiente, a gente já sabe, inclusive do ponto de vista dos combustíveis fósseis, mas o que a gente está fazendo para conviver com uma realidade de mais desastres climáticos? A gente não está olhando para isso, mobilizando recursos para isso, captando dinheiro, né, tendo conversas no nível local com municípios, enfim, conectando a agenda da defesa civil com a agenda do clima, da gestão federal em todos os níveis, né? E isso tudo também começa nas COPs. Inclusive, nesta COP, vai ter uma conversa muito decisiva sobre como a Convenção do Clima, o Acordo de Paris, pode criar indicadores para medir a adaptação climática. Então, a gente vai começar a ter capacidade, porque a gente só resolve o que a gente consegue medir, né? Então, a gente vai começar a olhar para dados, para, enfim, conhecimento, compartilhamento de formas de fazer política local para lidar com a adaptação, que depois vão ser trazidas para o âmbito do país, de cada municipalidade, de cada estado. Então, tem uma conversa no âmbito geral que ela depois cascateia para o local. A gente pode não enxergar ela de imediato, mas ela vai acontecer, ela já está acontecendo. Essas conversas de adaptação a gente já está vendo também no nível de Plano Nacional de Adaptação, de como a presidência da COP também está discutindo isso dentro daqueles temas ali da agenda de ação. E a gente tem que, acho que, ficar atentos a isso, a essa... A importância de essas coisas serem tratadas no nível global e depois trazidas para o nível local. É assim que as coisas mudam. Elas começaram na Convenção do Clima. Se a gente não tivesse tido, em 1992, ali no Rio de Janeiro, a Convenção do Clima, a gente não estaria aqui hoje falando de Rio Grande do Sul e de políticas locais também. Além do Rio Grande do Sul, a cerveja vai ficar mais cara, com um clima mais quente. O café, o chocolate. Clima é uma agenda social, né? Tocada por ambientalistas, mas por diplomatas e nessas negociações e etc. Mas não deveria ficar esse fardo só com esse povo, não, né? É um problema social muito grande. Você tem isso que a Carol falou, o Rio Grande do Sul chega na vida das pessoas, né? Tem um exemplo sempre que eu uso, que assim, o próprio Lula, quando ele foi eleito, ele foi para o Egito. Logo foi a primeira viagem, ele não era presidente ainda, mas já tinha sido eleito. Ele foi para o Egito para a Conferência do Clima. E aí lá ele se impressionou com o número número da Organização Mundial de Saúde, que dizia que daqui até 2030, 280 mil pessoas morrerão no mundo a mais por conta de calor extremo. Veja, não é enchente, não é seca, não, calor extremo. Tá? Bom, a pergunta é o seguinte: 280 mil pessoas vão morrer, quem vai morrer? Quem são essas 280 mil pessoas? Olha para uma cena de alguém fugindo da seca, num local de seca, né? Essa pessoa, ela não está saindo desse local e procurando refúgio em outro local e saindo de lá montada numa BMW para morar num apartamento de 3 suítes, né? Quem perde suas casas na encosta do morro quando desaba não são as pessoas, né, que têm mais condições financeiras e que vão poder... É isso, o clima é isso, né? É jogar uma conta pesadíssima no colo de quem tem pouquíssimas capacidades de responder a essa conta e, o mais cruel, não causou o problema. Não? Então, clima ela é uma agenda humana. Nós estamos falando de vidas, né, das pessoas. E se o planeta for aquecendo, a capacidade de adaptação, a capacidade de solução, ela vai se diluindo. Algumas pessoas vão ter mais capacidade, como a gente está falando aqui, países ricos, pessoas ricas. Essas ligam ar-condicionado, elas não precisam trabalhar numa obra no meio da rua com 50 graus, né? Elas vão sofrer menos. Se tiver, a Covid nos ensinou isso, tá certo? A Covid, o vírus podia pegar em todo mundo. Agora,
quem tinha um bom plano de saúde, quem tinha a capacidade de se isolar dentro da sua casa, né? Não morava ali, infelizmente, é uma realidade muito grande. Não morava numa casa de 2 cômodos com 5, 6 pessoas. Como é que você vai se isolar numa situação como essa? Às vezes de um cômodo só. Às vezes um cômodo só. Então, quer dizer, você vai tendo capacidade de adaptação de acordo com a condição social, né? E clima é isso, é uma máquina de gerar pobreza e de gerar desigualdade social. Ela vai gerando mais pobreza e mais desigualdade social, mais do que o que a gente já tem. Então, as pessoas precisam olhar no clima por isso, né? Porque você vai piorar a condição de vida de muitas pessoas e uma coisa muito importante. A gente não... porque clima não está no dia a dia das pessoas. Em países como o Brasil, as pessoas, elas têm agendas muito urgentes, elas precisam comer, né? Retrocedemos aí no mapa da fome, mas, né, ou avançamos para um ponto de melhora, retrocedemos na fome no país. Mas as pessoas precisam comer, elas não têm um teto, não têm saneamento. Então a pauta, muitas vezes, de grande parte da população é a pauta de sobrevivência do amanhã. Clima, nós estamos falando de um tempo mais alargado. Agora nós estamos começando a ter as enchentes e tudo mais. Portanto, a gente não pode esperar que clima seja popular para ele ser importante. Clima é um agente de responsabilidade. Porque, na maioria das vezes, clima é popular na tragédia. Tá certo? E aí vira popular, já é tarde demais. Né? Então, principalmente os governantes, eles precisam olhar para a agenda de clima como algo de responsabilidade. Eles foram eleitos para não deixar que essa chaga da desigualdade social ela amplie. Né? E clima tem essa capacidade. O presidente Lula, a gente fez conversas durante as eleições com todos os candidatos que nos receberam, menos um. Mas a gente fez com todos. E na conversa com o presidente, eu estou citando ele porque ele foi eleito, a gente fala do Minha Casa Minha Vida. E eu falei, se o senhor for eleito, o senhor vai retomar o programa. Ele falou, vou. Eu falei, então, o exemplo mais de clima, o exemplo mais concreto que eu posso dar é exatamente isso. O senhor vai retomar o Minha Casa Minha Vida, o senhor dá Minha Casa Minha Vida, se o clima estiver desequilibrado, ele vai lá e tira 2. Que foi acontecendo no Rio Grande do Sul. Então é isso, clima é isso daí, é um problema social muito grande e que a gente precisa cuidar agora para não pagar um preço amanhã. Gente, muito obrigada. Daria para conversar. Antes da gente começar o programa, a gente disse que era uma conversa que podia durar 5 horas aqui. De fato, a gente continuaria, né? Já vou agradecendo, mas eu posso deixar esse spoiler aqui para vocês passarem. Então, Márcio, conta pra gente aqui. Gente, vou pedir também para depois fazer a imagem e colocar aqui na tela. Aliás, atrás, gente, tá assim, ó. É carrinho em lobista, é vara em discurso negacionista, é cartão vermelho em desmatador. Aí, peraí, um contra todos. Após nossa saída do Acordo de Paris, cabe ao mundo agir, tentando enxergar aqui, hein, que é bem pequenininho, para isolar os Estados Unidos de Donald Trump. Aí tem uma imagem como se tivesse o Trump numa tribuna aqui ou no banco de reserva, não dá para entender. Enfim, a questão é essa. Isso aqui é o quê? A gente está falando de futebol? Não, a gente está falando de clima e de COP. Por quê? Explica isso aqui pra gente, Márcio. Genial. A gente fez uma tentativa, né? A COP no Brasil desperta um grande interesse e nós pegamos emprestado aí o futebol e a gente fala de clima numa linguagem mais acessível possível, muito mais simples, na linguagem que eu acho que, né, é da rotina nossa. Nós brasileiros adoramos futebol, então a gente encontra-se isso no site, né, do Observatório. A gente fez um álbum que chama Central da COP, e a Central da COP, na verdade, é uma grande campanha que a gente faz, tem treinamentos e a forma que a gente encontrou de falar de forma mais simples com a população. É só digitar Central da COP no seu buscador aí, e você vai ter lá vários artigos, identificação. O VAR, por exemplo, que a gente usa no Central da COP, é para desmentir fake news. Então, em vez da gente ficar falando, não, vamos fazer uma olhada nos dados aqui, tá? A gente fala que é o VAR do clima e por aí vai. Então é uma linguagem de futebol para Pois é muito legal. Muito tem bom. Assim, gente, aqui escrito assim, ó: chegou o Central da COP, o site criado pelo Observatório do Clima com tudo que você precisa saber sobre a Conferência das Partes de Belém, mas escrito com uma linguagem de futebol. Bora pro jogo? E lá vamos pro a gente jogo. passou inclusive um vídeo no final do Parazão falando um pouco isso. Tem um vídeo da Central da COP no final, que ele é muito bom, é curtinho.
E nesse site do Central da COP as pessoas encontram vários textos, explicações do que está acontecendo com o clima. Tem um que a gente lançou recentemente, é uma enciclopédia, chama Eunice, muito simples, a pessoa entra lá, ela pode ver dados, o planeta esquentou ou não, por região, enfim, é um... A gente tentou, está tentando falar de clima de uma forma mais simples. COP e Copa, né? Acho que ficou um trocadilho aqui maravilhoso. Então lá, sacada. ó, figurinha, álbum de figurinha. Vou colecionar isso aqui. Voltei à infância aqui com álbum de figurinha. centraldacop.oc.eco.br centraldacop.oc.eco.br, mas se não achar, só põe no buscador lá, Central da COP, COP, COP mesmo de COP 30, que você vai achar. Isso aí. Gente, muito obrigada, Juliana Domingos de Lima. Muito obrigada, repórter de sustentabilidade do Estadão. Obrigada, eu que agradeço essa troca toda com vocês, foi ótimo. Parabéns pela cobertura que vocês vêm fazendo, viu? A gente tem realmente uma parte toda especial dentro do jornal em relação a essa cobertura. Muito obrigada pela escolha dos convidados, foi muito boa a conversa aqui, também foi a escolha da Juliana. Então, começo agradecendo a Juliana, além da Juliana, a Caroline Dil Prolo, que é advogada especializada em direito das mudanças climáticas. Muito obrigada. Obrigada, adorei. E assim, o repertório de metáforas do clima hoje estava nota 10, vou aproveitar em muitas coisas aí. Gente, Obrigada pela conversa. Teve até bodas de estanhozinho Bodas aqui, de gente, estanho. imagina. Essa vocês não sabiam. Pode acrescentar aí. Muito obrigada também, Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Obrigado. Obrigada também a você que nos acompanha toda semana. Você sabe, 2 pontos sempre com 2 convidados. Não precisam ser necessariamente pessoas com ponto de vista diferentes, podem ser complementares. O que a gente quer é trazer uma discussão a fundo sobre cada um dos temas que tem impacto no nosso dia a dia, para que você tenha o próprio ponto de vista. Curtiu, gostou? Dá o seu like, compartilha, leva isso para a sala de aula, como eu sei que tem sido feito por muita gente e tem levado para a universidade, para colégios. Agora, nesses debates sobre COP, esse debate hoje aqui está riquíssimo mesmo. E aproveita, quer ver mais material ainda exclusivo, aponta a tua câmera do celular, você que chegou até aqui no programa, aponta para o QR Code, que aí você assina o Estadão com desconto para ter material exclusivo da Juliana Domingos. E aí sim, ter ainda mais informações sobre o tema. Até semana que vem.